Continuando nossa aula sobre quinidários, vamos falar da importância dos quinidários para o ser humano, no caso, os riscos, benefícios e a questão da conservação. Quando a gente observa essa relação entre quinidários e ser humano, a gente percebe que ela é marcada por uma dualidade bem clara, né? Porque a gente tem um grupo que, ao mesmo tempo que representa risco à nossa saúde, ele também oferece muitos benefícios ecológicos, econômico e científico de grande relevância. Então, nessa linha ambiguidade, está diretamente relacionado à principal característica que define esse filo, que é a presença desses quinidócitos, célula especializada que mantém os nematocistos responsável pela exjeção de toxina utilizada na defesa e na captura de presa. Ele é feito para capturar presa, ele não foi feito para nós. Porém, esse mesmo mecanismo que garante eficiência biológica aos quinidários, ele explica grande parte dos impactos negativos associados ao contato com seres humanos, conosco, porque do ponto de vista da saúde pública, os acidentes envolvendo esses quinidários, eles são relativamente muito frequentes, sobretudo em regiões costeiras e durante período de maior atividade recreativa, como o nosso verão. O Brasil é um lugar muito bom, né, gente? O contato com esses tentáculos, ele provoca esse disparo dos nematocistos e a inoculação de substâncias urtigantes, resultando, na maioria dos casos, essa dor intensa, a sensação de queimadura, como vocês podem observar na imagem, vermelhidão, inchaço e as lesões cutâneas lineares bem características. Em geral, esses quadros são locais e ainda bem autolimitados, porque embora a intensidade das reações possa variar de acordo com a espécie envolvida, a área afetada e a sensibilidade individual de cada vítima. No nosso litoral brasileiro, espécies Olynthia sambaquiensis, essa Chisaora laca, ela figura entre os principais responsáveis por acidentes, normalmente classificado como leve a moderado. E apesar desse desconforto causado, raramente esses casos ele vai envolver uma complicação mais grave. Um risco mais significativo, ele está associado à espécie Physalia physalis, que ela é mais conhecida como caravela portuguesa, porque embora frequentemente ela seja confundida com uma água-viva, ela trata-se na realidade de um sinóforo colonial pertencente à classe Hydrozoa, conforme a gente já estudou por aqui. Esses seus tentáculos, que atingem dezenas de metros de comprimento, ele possui toxinas mais potentes, capazes de provocar uma dor intensa e, em alguns casos, manifestações sistêmicas. Então, em um nível ainda mais elevado de toxicidade, a gente pode destacar os cubosários, principalmente a nossa querida vespa do mar. Essa espécie, que é encontrada principalmente em regiões tropicais, como o Oceano Índico e Pacífico, ela é considerada um dos animais mais venenosos conhecidos. O contato com seus tentáculos pode desencadear rapidamente um colapso cardiovascular, choque e até morte. Isso evidencia o seu potencial impacto quinidário sobre a saúde humana, porque apesar desses riscos, os quinidários eles exercem, um papel ecológico, socioeconômico fundamental, sobretudo por meio dos corais, é representado pela classe Anthozoa, os recifes de coral, que atuam como verdadeiros engenheiros de ecossistema, onde formam essas estruturas tridimensionais complexas e sustenta elevados níveis de biodiversidade marinha. Esses ambientes, eles funcionam como áreas de reprodução e abrigo para inúmeras espécies, sendo essenciais para a manutenção das cadeias alimentares e para a nossa pesca artesanal e industrial, porque ela garante alimento e renda a muitas pessoas. Além disso, os recifes, ele representa um grande papel na questão de proteção de zonas costeiras, porque ao dissipar a energia das ondas, ele reduz a erosão causada por tempestade e eventos extremos. O turismo que está associado a esse tipo de ambiente, especialmente atividades de mergulho, ele representa uma fonte significativa de recursos econômicos para diversas regiões costeiras, e isso reforça ainda mais o valor social e econômico dos quinidários. Outro aspecto importante que a gente tem que destacar é a relação que entre quinidário e ser humano existe um potencial científico e farmacológico muito grande nesse grupo, porque as toxinas e compostos bioquímicos produzidos por essas águas vivas, anêmonas e corais, originalmente associada à questão da defesa e predação, ela é amplamente investigada quanto às suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antimicrobiana e principalmente antitumoral. De forma paralela, organismos como a hidra, eles se consolidaram-se como modelos clássicos de pesquisa, especialmente em estudos de regeneração, principalmente pela importância das células troncos, envelhecimento, a questão da plasticidade celular, graças à sua notável capacidade regenerativa. Entretanto, o futuro desse filo quinidária, ele encontra de forma seriamente ameaçada por nossas atividades humanas. O aquecimento global, a acidificação dos oceanos, que é resultado do aumento de concentração de dióxido de carbono atmosférico, tudo isso ajuda a configurar atualmente algumas das principais ameaças aos corais. O aumento da temperatura, ela desencadeia o branqueamento dos corais, um processo caracterizado
caracterizado pela expulsão das oxatelas e biontes, que compromete a principal fonte energética do pólipo. Quando esse estresse térmico se prolonga, ocorre a morte do coral e, consequentemente, o colapso de todos esses recifes. A questão da acidificação oceânica, por sua vez, ela dificulta a deposição do carbonato de cálcio, que enfraquece o esqueleto de coralíneos, enquanto a poluição marinha agrava ainda mais esse cenário, porque aumenta a incidência de doença, assim reduz significativamente o sucesso reprodutivo. Em síntese, tudo isso demonstra como um grupo de organização corporal relativamente simples, ele consegue exercer grandes impactos sobre a nossa saúde humana, a questão da nossa economia, a ciência e a estabilidade de todo esse ambiente marinho. Essa conservação do filo, ela não é para poder a gente observar apenas como uma questão ambiental, mas a gente deveria olhar com uma forma mais estratégica para a manutenção de toda essa biodiversidade, da questão de segurança alimentar, dos recursos pesqueiros e do equilíbrio dos oceanos. Até a próxima aula, gente!